Oi, professor. Eu sou a Júlia Lúcia, vou fazer um trabalho de audiovisual. E nesse trabalho eu vou falar sobre o período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial, no qual eu fiz as minhas falas pelos slides. E é isso. No primeiro slide, eu vou falar sobre a tábua de conteúdos, que é o que eu vou falar sobre o período entre guerras, que é a introdução, o Tratado de Versalhes, American Way of Life, o crash da Bolsa de Nova York, Alemanha e Itália e o eixo Roma-Berlim. Na introdução, eu vou falar que o período entre guerras é um período ocorrido entre o fim da Primeira Guerra e o início da Segunda Guerra. Esse período ficou marcado por transformações geopolíticas profundas por parte da crise econômica, pelo enfraquecimento da democracia liberal e pelo fortalecimento de regimes autoritários. O Tratado de Versalhes, após o fim da Primeira Guerra, foi assinado entre as potências europeias, o tratado. Derrotada na guerra, o tratado impôs sanções à Alemanha e o pagamento de indenização aos países aliados, vencedores do conflito. O alto valor da indenização e aos custos de 4 anos da guerra deixaram a Alemanha em uma profunda crise econômica. O American Way of Life. Primeiramente, o que é? O American Way of Life, também conhecido como estilo de vida norte-americano, foi um modelo ou estilo de vida estadunidense pautado no liberalismo, no nacionalismo, no capitalismo, na busca pela felicidade por meio do consumismo e na grande euforia do pós-Primeira Guerra Mundial, que teve o grande vencedor. Não só a Alemanha saiu destruída da Grande Guerra, mas também o restante dos países europeus envolvidos precisou encarar a reconstrução e o dinheiro. Para isso, veio sobretudo dos Estados Unidos da América, considerado o grande vencedor da guerra. E teve a euforia estadunidense. A década de 1920 foi de euforia econômica naquele país e é desse momento o chamado American Way of Life, que é caracterizado também pela alta produção de consumo em massa. E produtos como carros e eletrodomésticos tornam-se acessíveis para parte da população americana, que consumia também cinema, música e esportes também eram populares, assim como muito entre outras coisas. Nós podemos citar também o fim da euforia econômica, que foi a desigualdade social era gritante. A modernização da agricultura resultou em produção superior à demanda, diminuindo o preço dos alimentos e aumentando os estoques. O crash, que ocorreu em 1929, o mercado não aguentou a especulação de ações na bolsa de valores e essas passaram a perder valor. E o New Deal, que foi a crise, que significava que a crise começaria a ser resolvida com a adoção, que ocorreu em 1933, conjunto de medidas adotadas pelo presidente Roosevelt. A Alemanha e a Itália. No primeiro, a Alemanha, enquanto se recuperava da Grande Guerra, enfrentou o recuo econômico com a crise de 29, fortalecendo o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Liderado por Adolf Hitler, o Partido Nazista culpabilizava judeus pela situação econômica do país e defendia a superioridade alemã. Em 1933, Hitler chegou ao poder, apoiado por grande parte da sociedade alemã, que via no seu discurso a saída para a crise econômica e moral que se encontrava desde a derrota de 1918. E na Itália, porque ela viveu também um período de ascensão de um regime totalitário, fascista, cujo líder Benito Mussolini, que, como o nazismo, era antiliberal e anticomunista, e via a construção de um Estado forte e autoritário, com a chave com o desenvolvimento italiano. O Partido Fascista chegou ao poder em 1922, quando o rei Vítor Emanuel III nomeou Mussolini primeiro-ministro. E o eixo da Roma de Berlim, que a Itália e a Alemanha formaram em 1936 uma aliança de proteção mútua. O eixo Roma-Berlim, que lutaria junto na Segunda Guerra Mundial, foi também em 1936, com Franco, simpatizante do fascismo, recebeu ajuda de alemães e italianos para derrotar popular na Guerra Civil Espanhola a instalar um governo forte e autoritário, o qual durou até 1975, quando morreu o general. A tábua de segundos da Segunda Guerra eu vou falar as mesmas coisas, só que com eixos aliados, eclosão da guerra, guerra relâmpago, antissemitismo e o fim da guerra e desdobramentos.
O eixo é que, depois de todo o contexto apresentado, o antigo eixo Roma-Berlim passa a ser chamado de Roma-Berlim-Tóquio, marcando a aliança do Japão com os dois países europeus, formalizada com a assinatura do Pacto Tripartite, que garantia a proteção dos três países entre si. Estava formado o eixo, que durante o conflito mundial enfrentaria os aliados. Os seus aliados eram os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, no qual a Inglaterra e a França era precursor dos aliados e os Estados Unidos foi depois do ataque do Pearl Harbor. A eclosão da guerra. Os nazistas decidiram levar a teoria do espaço vital adiante, promovendo assim o expansionismo alemão com a anexação da Áustria. França e Reino Unido acordaram com a Alemanha na Conferência de Munique a anexação de 20% do território tcheco. Mas Hitler não respeitou o acordo, ocupando em 1939 todo o país. O próximo passo foi a invasão da Polônia na tentativa de recuperar Danzig, cidade perdida pelos alemães na Primeira Guerra. França e Reino Unido exigiram que os alemães voltassem atrás e, adiante da negativa de Hitler, declararam a guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939. A Guerra Relâmpago. Erich von Manstein, general alemão, foi o principal responsável pelo desenvolvimento da Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, uma tática militar que tinha como objetivo destruir o inimigo por sua surpresa, rapidez e brutalidade. Tal técnica foi utilizada nas invasões alemãs da Polônia e da França, que levaram pouco mais de um mês para se consolidar. Haja vista a eficiência de, na África, Egito, Marrocos e Argélia eram conquistados pelas forças aliadas. O antissemitismo. Para o nazismo, os judeus eram grandes culpados pela crise do país, passaram no período entre guerras, devendo, portanto, ser combatidos. Antes da eclosão da guerra, políticas segregacionistas já eram colocadas em prática pelos nazistas, como a obrigatoriedade da identificação pelo uso de uma estrela de Davi, símbolo religioso no judaísmo, proibição do casamento entre judeus e alemães, demissão de judeus de cargos políticos, criação dos guetos e de campos de concentração e a mais radical de todas, a chamada solução final, que consistia na eliminação dos prisioneiros através do uso de gás tóxico. E o fim da guerra. O início do fim aconteceu após diversas derrotas. Os nazistas perderam suas batalhas de Stalingrado, e foram expulsos de diversos territórios. Na África, Egito, Marrocos e Argélia foram conquistados pelas forças aliadas. Em julho do mesmo ano, Vítor Emanuel III destituiu Mussolini do governo e assinou a rendição italiana aos aliados. No dia 6 de junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia, França, na operação que ficou conhecida como o Dia D. Rendição. Era o início da libertação francesa. Soviéticos e estadunidenses tomaram Berlim depois do suicídio de Hitler e do alto comando do partido nazista. Iniciou-se o processo de rendição das tropas nazistas. Só o Japão resistia, mas diante das bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, o imperador se rendeu aos aliados. E, por final, os desdobramentos. Os países vencedores levaram oficiais nazistas a julgamento no Tribunal de Nuremberg, criado para esse fim, sob acusação de crimes contra a humanidade. Outra consequência da guerra foi a criação em 1945 da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, cujo seu objetivo é mediar conflitos entre países a fim de evitar novas guerras. Aí no final tem as fontes de onde eu peguei os dados e tudo mais. Eu formei as falas da minha explicação nos slides. E eu espero que tenha entendido, que tenha ficado bom. E é isso, essa foi a minha apresentação com as minhas falas na base dos slides. Espero que tenha dado para entender. E é isso.